Olá pessoal, nós vamos estar falando hoje sobre classe. Uma classe ela representa uma estrutura, um modelo, um projeto. Como a gente vai organizar, levantar as características de um futuro objeto. Então no exemplo que nós temos aqui, que é de um carro, ele vai possuir algumas características, como tipo marca, cor, placa, mas ele também pode ter algumas ações, como frear, acelerar, ligar. Fazendo analogia a uma casa, uma classe seria a representação do projeto daquela casa, a planta baixa. Apenas a indicação de que aquela casa ela vai ter alguns quartos, sala, cozinha, espaço para garagem e quais seriam suas possíveis medidas, mas nós não temos ainda a casa pronta. É só uma ideia do que seria essa casa. A partir da construção da casa que eu passo a ter o objeto, que é o momento em que eu dou forma àquela minha estrutura, àquele meu projeto. Nessa mesma analogia com relação a um carro, então nós temos aqui o designer de um carro, que dá a ideia de como poderia ser esse carro construído, qual tipo de pneu, quantos pneus ele pode ter, qual poderia ser o volante, a estrutura, a quantidade de lugares, mas não define, mas eu não tenho ainda o carro pronto. É só a ideia dele, é só o projeto. No objeto não, no objeto a gente já passa a ter o carro pronto. E é esse carro que tem uma estrutura prévia, ele pode ter variações de cores, de farol, o material do banco internamente. Por que que a gente fala disso? Só para a gente deixar claro que classe não é um objeto. É apenas a ideia, o que pode ser um possível objeto. É a partir da classe que eu vou ter um objeto. Mas ela não é o objeto. Seguindo a ideia do exemplo do carro, então nós temos aqui uma classe carro e a gente previu para ela características como cor, marca e modelo. A partir dessa classe carro, nós vamos ter instâncias delas que serão nosso objeto. Então, para aquela classe eu tenho aqui três instâncias, três objetos carro. Um na cor vermelha, marca Ford, modelo Mustang. Outra já é azul, marca Toyota, modelo Prius. E um terceiro, verde, fabricante Volkswagen e o modelo Golf. E eu poderia ter várias outras instâncias, inclusive eu poderia ter aqui um carro preto Toyota e marca Prius, ou um carro rosa fabricante Volkswagen, só que o modelo, por exemplo, poderia ser uma Kombi. Então, a partir desse projeto, dessa ideia genérica do carro, eu posso ter várias instâncias dele, que aí sim, a partir desse momento, dessas instâncias, eu passo a ter meus objetos. E para entender isso, então é bom a gente falar um pouquinho sobre abstração. Então, o que a abstração representa? Ela representa a visão do observador, ou qual sentido um determinado objeto tem para aquele observador. Então, nós temos aqui uma senhora que olha para o gato e ela observa o gato como sendo um animal fofinho, algo que possa estar fazendo companhia para ela. Só que eu também tenho uma outra pessoa que já olha para esse gato com uma visão diferente. Ele observa o gato já como algo que tem uma estrutura óssea, ela está observando aqui a anatomia desse gato. Então, a abstração é a técnica que a gente vai utilizar justamente para avaliar a complexibilidade dos problemas que a gente vai tratar dentro da orientação a objeto. E o que é que a gente tem que fazer para poder abstrair essas informações e esses dados? Focar no essencial, naquilo que aqueles sistemas, aquelas informações que a gente está tratando vão ter em comum. E para isso eu preciso defender um contexto, um domínio. Ignorar propriedades que não vão ter importância para aquele contexto. O que é que a gente está chamando de contexto ou domínio? Voltando aqui para a imagem do gato, então se eu estou modelando esse gato no sentido da companhia, então para mim de característica o que vai importar é o quê? Se ele é um animal manso. Agora, se eu passo a observar no contexto de um veterinário, eu já vou tendo que estar puxando para o meu modelo
anatomia, possíveis doenças, quais são os tipos de raça. Então, a informação que eu vou trazer, ela vai ser diferente. E é justamente isso que a gente vai estar tratando aqui no conceito de abstração. Nós temos aqui exemplos de algumas imagens. Então, eu tenho aqui bicicleta, helicóptero, avião e um carro. O que é que eles têm de comum entre eles? Primeira coisa é que eles são meios de transporte. Então, todos eles são meios de transporte. Só que aí seria a nossa primeira abstração. A partir daí eu tenho o quê? Eu tenho esses dois meios de transporte de cima, que eles se movimentam através de vias aéreas, e eu tenho os dois de baixo que funcionam através de vias terrestres. Aí já seria uma outra informação, uma outra forma de estar agrupando eles. Nessa outra imagem, a gente tem aqui uma série de animais. Dentre esses animais, a gente vai ter alguns que vivem na selva, geleira, outros que são aquáticos, outros que voam. Então, o que é que esses animais teriam de comum? Todos eles são mamíferos. Então, a ideia da abstração é justamente a gente ver qual é o objetivo daquilo que a gente está analisando, é aquela questão do contexto. E a partir da definição desse contexto, é que a gente vai passar a olhar só para aquilo que tem importância para o nosso sistema. Então, nós temos um exemplo aqui. Como é que eu poderia estar modelando uma conta dentro da minha aplicação? A primeira coisa a ser definida é o quê? Que tipo de conta eu estou falando? Eu estou falando de conta bancária, eu estou falando de uma conta que você tem ali no mercadinho do seu Zé. Então, essa é a primeira definição. Partindo do contexto que é uma conta bancária, a gente poderia estar modelando ela com as seguintes informações. Ela teria como característica saldo, número, poderia estar efetuando essas ações aqui: depositar, sacar, gerar um extrato. Só que eu poderia também estar falando de uma conta no contexto de um funcionário, que seria apenas a informação da conta para que se pudesse estar depositando o salário do funcionário, por exemplo. Então ficaria a dúvida: bom, qual das duas contas eu estou falando? Então essa seria a primeira coisa que a gente precisaria definir para poder estar trabalhando dentro do nosso sistema. E aí a ideia da abstração é justamente isso: a gente chegar nesse nível de detalhamento para que a gente possa entender realmente qual é o contexto que a gente está trabalhando dentro do sistema. Feito isso, a gente vai tratar agora de encapsulamento, que é a forma como esses dados, essas ações, elas vão ser tratadas dentro da classe. E a gente vai estar falando aqui de nível de acesso, de nível de proteção. Então, o que é que encapsulamento trata? Proteção dos atributos ou dos métodos de uma classe. Os atributos, como a gente já falou anteriormente, eles tratam das características de uma classe, de um objeto. E os métodos, eles vão estar tratando das ações. Atributos são equivalentes a variáveis, são variáveis na realidade no sistema ou constantes. Já os métodos vão ser as ações, a gente falando de outros modelos de programação, como é estruturada, o método ele seria algo equivalente também a uma função, por exemplo. É onde a gente vai estar executando ações dentro da nossa classe. E a ideia do encapsulamento é justamente definir como esses atributos ou métodos serão acessados. Então, se a gente fizer uma analogia a uma festa, dentro de uma determinada festa, de um artista, de um show, você tem vários níveis de acesso. Tem aquele acesso VIP, que é quem fica lá próximo do artista, tem acesso direto ao artista. E aí esse nível de acesso vai diminuindo. Pessoas que têm uma visão um pouco privilegiada, mas aí já é mais distante, tem aquele pessoal que já fica mais afastado da festa. Então, essa é a ideia do encapsulamento. No exemplo real, e aí voltando para a questão da nossa conta, como é que seria isso? O saldo da conta, a gente não pode simplesmente alterar
o valor diretamente. Eu não posso chegar e dizer que minha conta, que tem um saldo de R$ 10, ele passou a ter um saldo de 100. Eu não posso alterar essa característica diretamente, apenas alterar o valor. Para que isso aconteça, seguindo a ideia de encapsulamento, a gente vai fazer o quê? A gente vai chamar essa ação creditar, e aí se eu tinha 10 e o saldo agora era para ser 100, então eu tenho que acrescentar mais de 90. Mas aí eu não estou apenas dizendo que o valor do saldo é 100. Fiz uma ação que é creditar e eu somei 10 mais 90 para eu chegar no valor de 100. A mesma coisa, se o saldo fosse, por exemplo, estar numa situação em que o saldo fosse para ser 50, não seria apenas eu chegar e dizer que o valor do saldo é 50. Se ele é 100, eu vou chamar a ação debitar e essa ação debitar vai tirar 50. Então seria 100 menos 50 e a partir daí ele passa a ser 100. E nessa mesma ideia do encapsulamento, a gente também, seguindo a lógica da proteção, a gente não acessa o valor desse atributo, dessa variável diretamente. Então, se eu quero acessar o saldo, eu posso estar chamando uma ação que gera um extrato, que dá informação detalhada, ou apenas uma função que me devolve o saldo. Mas eu não acesso o valor do saldo diretamente. Bom, pessoal, por hora a gente para por aqui. No nosso próximo vídeo a gente vai estar conversando um pouco sobre os conceitos de herança. Até mais.